Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Filosofia Clínica, nesta etapa destinada ao estudo dos submodos. E nesta aula nós falaremos do submodo número 15, chamado de adição. Bom, em termos gerais, a adição ela diz respeito há dois tipos de ação que a pessoa pode tomar. Uma delas são aquelas pessoas que falam, que em seu discurso, e é claro, evidenciando elementos que até muitas vezes são utilizadas de modo apenas no pensamento, elas vão elencar uma série de elementos em seu discurso para reforçar ou enfraquecer uma ideia a respeito do mundo, a respeito de si mesmo, a respeito de suas ações, a respeito de suas emoções, de suas relações e por aí vai. São pessoas que, por exemplo, chegam no consultório e dizem: eu não valho nada mesmo, eu acabo de ficar desempregado, minha esposa me deixou, meus filhos não querem saber de mim, o banco está me cobrando porque eu estou com uma dívida enorme, meu carro acabou de quebrar, enfim, minha vida está um caos. Pessoas que apresentam esses elementos esses elementos em sequência estão utilizando a adição. Né? Esse é um dos tipos de modos de compreender a adição. Outro modo são aqueles relacionados aos elementos matemáticos ou de ganhos e perdas. Né? É o tipo da pessoa que vai, às vezes, pautar sua vida naquelas frases: o que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? Qual a vantagem eu tenho nisso? E isso também é um dos elementos da matemática, da adição, e que inclusive tem um pouco a ver com o esquema resolutivo, mas sobre isso ainda falaremos um pouco mais à frente. Então, de modo geral, a estruturação desse submodo número 15, ele tem alguns elementos então que nós podemos destacar, que são os elementos matemáticos, os numéricos, as composições quantitativas e o somatório de situações, sejam elas boas ou ruins. Esse, de certo modo, seria o resumo do que significa o submodo adição. Então, a pessoa pode utilizar esse submodo para se referir às medidas, né? Isso sobre a questão, inclusive, voltada para ganhos e perdas. Então, isso é melhor do que isso aqui tem mais do que isso, do que aquilo outro. Para pesos, para exatidões, relatando, por exemplo, perspectivas exatas a respeito de alguma coisa e, novamente, tratando da questão dos ganhos e perdas, que, novamente, me refiro, tem uma proximidade muito grande e que é inevitável, tanto na hora de elencar os submodos, quanto até os tópicos, né? No todo. Né? Os tópicos e os submodos, eles dificilmente serão, vamos dizer assim, puros, né? Isolados. Eles têm, em alguma medida, relação com os demais. Então, para que nós usamos uma adição? Se uma pessoa chega, como essa que eu apresentei no início, né, dizendo que a vida dela não está boa, que uma série de coisas negativas aconteceram, isso pode significar que a pessoa utiliza da adição em seu discurso. E é claro, é na colheita da historicidade que nós vamos perceber isso. E uma vez que a gente compreende ou encontra os elementos de adição como submodos utilizados pela pessoa, nós podemos mudar o elenco de elementos negativos para o elemento de coisas positivas. Então,
rastreando às vezes a historicidade da pessoa, ou até mesmo aquilo que aconteceu durante a semana, nós seremos capazes de elencar uma série de elementos positivos para fazer bem à pessoa. Há casos em consultório, por exemplo, em que uma pessoa chega significando, né, um caso específico, em que a pessoa ela significa de modo muito ruim o que ela acha de si mesma, e ela elenca uma série de coisas que durante a semana foram ruins para ela justificar isso. E em vários casos, até o próprio andamento da terapia, que foi um processo em que essa pessoa teve uma melhora absurda, né, eu pude fazer trazê-la em recíproca para mim e elencar uma série de elementos positivos que aconteceram durante esse período, do quanto ela evoluiu, do que ela ganhou com isso, das vantagens que ela obteve e do quanto que ela se tornou uma pessoa mais segura, mais forte, mais senhora de si. E isso faz uma diferença fantástica. Porque se faz parte da pessoa o elenco de coisas negativas, a adição, essa possibilidade de coisas positivas também pode ser uma boa saída. Porém, é bom percebermos se isso de fato se encaixa com essa pessoa. Porque há pessoas que se farão ou ficarão muito afrontadas se nós usarmos esse tipo de elemento que ela já usa normalmente para o negativo, se usarmos para o positivo. Né? Isso às vezes é uma afronta, é uma coisa muito ruim, então não é em todos os casos que isso vai funcionar. É bom termos sempre submodos, inclusive auxiliares, para nós conseguirmos reverter quando a aplicação do submodo acaba sendo equivocada. Né? A filosofia clínica, como sempre, ela não trabalha com exatidões, ela trabalha com o máximo de aproximação possível. Então, acontece de nós vermos um submodo utilizado pela pessoa e quando vamos utilizá-los a favor dela, isso gera uma afronta. É possível que isso ocorra, mas conhecendo a pessoa, compreendendo outros submodos possíveis, a gente consegue, em momentos em que aquele submodo, a aplicação daquele submodo não foi muito boa, nós podemos dar encontrar submodos auxiliares para nós tirarmos a pessoa daquele mal-estar que nós, porventura, possamos ter provocado. Agora eu gostaria de trazer alguns exemplos que eu acho que elucidam e ajudam a gente a compreender as possibilidades de uso desse submodo pela pessoa, de que modo nós podemos identificá-los e de que modo nós podemos usá-los. E para isso eu vou utilizar o livro do Will Goya, A Escuta e o Silêncio. Ele tem um exemplo muito interessante. E também utilizarei um livro, Compêndio de Filosofia Clínica, da Margarida Nechelli Paulo, de 1999. E a segunda versão, publicada em 2013, junto com a Marisa Niederauer, e que tem bastante diferença em relação à primeira versão, mas eu acredito que as duas são excelentes. Então, se vocês tiverem acesso a essas obras, eu acho que terão muito a ganhar. Né? É um elemento de revisão, pelo menos, da filosofia clínica fantástico. Né? Bom, então, pegando aqui o exemplo que a Margarida Nechelli Paulo dá em 2013, eu acho que é interessante, em 99, olha que interessante. O exemplo segue do seguinte modo. Se você conseguisse passar este ano no colégio, depois fizesse um cursinho no meio do semestre e depois fizesse vestibular, teria que vir morar sozinho ou poderia morar com outros estudantes ou dividir um apartamento com outra pessoa. Poderia visitar seus pais uma vez por mês ou eles viriam visitá-lo aqui. A vantagem é que você se tornaria independente no sentido de que teria que fazer as suas coisas, cozinhar, lavar, passar, acordar sozinho, sair
a hora que quisesse, ou poderia comprar comida pronta, comeria no bar, mandaria lavar a roupa ou compraria uma máquina de lavar. Isso, de certa forma, te libertaria dos braços da mamãe, como você diz. Olha que interessante. Nesse exemplo, os elementos da adição ele aparecem de dois modos principais, muito interessantes. Para uma sequência de coisas que se somam umas às outras, como, por exemplo, a vantagem é que você se tornaria independente no sentido de que teria que fazer suas coisas, que cozinhar, lavar, passar, acordar sozinho, sair a hora que quisesse, e aí vai, né? Seria interessante esse uso da adição. E há também como uma sequência de opções, né, de hipóteses, que aqui aparece muito interessante quando diz, e depois que fizesse o vestibular, teria que vir morar sozinho, ou poderia morar com outros estudantes, ou dividir apartamento com outra pessoa. Olha que bacana. Então, a gente pode usar, né, no texto, no caso, com a sequência de vírgulas, né, ou podemos utilizar na sequência de possibilidades. Então, se eu atendo como filósofo clínico, eu posso ter êxito em uma sessão, ou a pessoa pode desistir, ou o filósofo clínico pode desistir, ou os dois podem ficar satisfeitos apenas com uma sessão, e assim por diante. Essa é a possibilidade de usarmos a adição como hipóteses, como possibilidades. Então, há esses dois usos diretos na adição como uma espécie de sequência, mas também há outras possibilidades que nós podemos elencar em seguida. Bom, no livro de 2013, a Margarida Nichelle-Pauli e a Marisa Niederauer, elas apresentam o seguinte exemplo. Ser esposa e mãe, disse para si mesma, era uma tarefa ingrata. Dedicava-se ao marido e aos filhos, tratava bem os empregados, cuidava dos animais, preocupava-se com a casa, comprava comida, lavava as louças. E que agradecimento recebia? Que valorização? Nada. Olha que interessante. Aqui há dois elementos da adição que são interessantes, que são esses das perdas e ganhos, né? Que valorização eu teria? Né? Que reconhecimento? Então, há o elemento das perdas e ganhos, que aproxima a adição do esquema resolutivo em alguma medida, e há a sequência de elementos daquilo que a pessoa fazia. Então, esses são alguns dos exemplos, inclusive há outro, que é o do caso Nina, que eu acho que é interessante também apontar, que também está nesse livro de 2013, no qual diz o seguinte, no caso, a Nina, que é a personagem principal trabalhada nesse livro de 2013, vai dizer o seguinte: teve épocas que eu que eu tentei desligar, trabalhar, viajar, escrever, pintar. Olha a sequência da adição, né? Nem trabalho, nem filho, nada preenchia. Então comecei as terapias. Era um ano numa, 2 noutra, mais 2 e mais 2, no total de 10 anos de terapia. E esse é outro elemento fundamental da matemática, da adição, né? Que é justamente esse elemento matemático, onde eu enumero as coisas claramente. Há o modo de enumeração, como eu disse, por vírgulas. Então eu digo que eu levantei, eu me vesti, eu escovei meus dentes, eu lavei meu rosto, eu abri a porta, eu saí de casa. Esse é um modo. E há esse outro modo, apresentado no caso Nina aqui, que é as tentativas em que essa pessoa tentou, no caso, fazer as terapias, né? De modo bem enumerado. Aí ela segue. Eu acho que queria tantas coisas. Banalidades, futilidade, talvez alguém,
talvez um carinho, um gesto, um beijo, alguém para dividir, conversar. E aqui ela faz talvez um atalho, né? Utilizando o talvez também, que o talvez também é um modo de fazer atalho, né? Ou elencar hipóteses. Então ela diz lá que ela queria tantas coisas, que coisas seriam essas? Então ela vai elencando algumas coisas que talvez ela quisesse nessas buscas dela. Em seguida ela vai dizer: eu tive que pensar não em mim, mas no meu filho, nos pais dele, nos meus pais, nos meus irmãos, enfim, de novo na família. Mais uma vez um elemento de elenco de continuidade. Pela minha angústia, por ninguém me respeitar, pelos meus desencontros amorosos, enfim, por uma vida meio desperdiçada, numa estagnação. E segue para terminar aqui. Eu lia muito nesta época, frequentei várias religiões, centros espíritas, até nesses rituais de candomblé, umbanda, centros esotéricos, li muito sobre o budismo e autoajuda. Olha que interessante, a adição ela pode ser um elemento de pensamento no qual a pessoa às vezes segue para ideias complexas, e lá nas ideias complexas ela vai elencando uma série de coisas tanto boas quanto ruins, ou fazendo o elenco dos dois para conseguir chegar numa resolução, como é no caso lá do esquema resolutivo, mas também ela pode elencar uma série de tentativas que a pessoa pode fazer na vida para dar conta de um problema. Então uma pessoa segue em várias religiões, então ela vai para uma religião evangélica, católica, para o candomblé, para a umbanda, para o Seishonoye, né, para o budismo e por aí vai. E isso são tentativas que a pessoa vai fazendo existencialmente. Então, na adição, eu posso não só ajudar a pessoa a enxergar coisas talvez positivas quando ela elenca uma série de coisas negativas, como também eu posso elencar uma série de possibilidades que ela pode tentar assim que sair do consultório. Então ela pode, por exemplo, na tentativa de emagrecer, elencar uma série de possibilidades de coisas que ela possa fazer. Procurar um nutricionista, procurar uma academia, procurar fazer caminhada com algum amigo, procurar um esporte que goste, procurar uma arte marcial e por aí vai, né? Fazer uma reeducação alimentar em casa, fazer pesquisa sobre alimentos positivos ou alimentos, né, nutritivos, sobre dietas interessantes que ela possa fazer e assim vai. Então, a adição aqui ela pode surgir como um complemento, por exemplo, do esquema resolutivo, mas também ela pode auxiliar nas buscas, né, da pessoa, por exemplo, que quer muito emagrecer. Então ela faria esse elenco de coisas para que suas buscas possam ser realizadas. Um ponto que é muito importante também é a gente perceber que nem sempre isso vai funcionar, mesmo que a pessoa utilize muito a adição. Ou seja, às vezes uma pessoa pode usar muito da adição de modo muito abstrato e ela jamais conseguir elencar coisas concretas para viver. A adição, no caso de uma pessoa, às vezes só funciona na abstração e não no deslocamento curto, não na ação. Então a gente deve sempre ficar atento para saber em que medida aquele submodo auxilia a pessoa a resolver algum dos seus problemas. Às vezes a adição ela só serve no plano, vamos dizer, mental, no plano do lidar com os elementos de convicção da pessoa, por exemplo, para modificar um prejuízo ou modificar uma emoção, ou modificar até o modo de raciocínio. Então a gente deve saber também quando aplicar e qual tópico que nós estamos querendo atingir ou modificar ou fortalecer com aquele determinado submodo. Então sempre a atenção ela é fundamental na hora de pensarmos cada um dos submodos que nós vamos utilizar. Então, é isso, né? O submodo adição, ele possui uma riqueza muito interessante e eu acho que como exercício vale a pena vocês tentarem elencar coisas, sequência de coisas que vocês fizeram durante o dia,
sequência de ideias que vocês vão tendo a respeito de alguma coisa, a sequência de características que algo tenha. Por exemplo, eu vou comentar sobre o formato do meu caderno, então eu vou elencar a série de coisas daquilo que tem no caderno. Isso vai nos ajudando a ter fluência nessa adição, para que a gente possa, quando for usar com algum partilhante, ter uma intimidade com o uso desse submodo para beneficiar a pessoa. É claro que sempre a adição, assim como os outros submodos, eles devem deve ter algum elemento de ligação com aquilo que foi apresentado pela pessoa em sua historicidade, aquilo que habita a estrutura de pensamento dessa pessoa. Então, todas as vezes que eu for elencar talvez alguma coisa positiva para o meu partilhante, eu devo utilizar coisas que têm a ver com a pessoa. E não só o conteúdo que essa pessoa carrega de sua história, como até o vocabulário que ela usa. É bom sermos sempre fiéis, ou sermos fiéis na maior parte, na maioria na maior parte do acompanhamento, do uso do submodo, sermos fiéis ao vocabulário da pessoa, para que aquele submodo encontre ressonância na estrutura de pensamento da pessoa e assim a pessoa se identifique com aquilo que nós estamos falando. Caso contrário, corremos o risco de fazer uma grande adição e ela não ter sentido nenhum para a pessoa, não fazer sentido nenhum, e nós acharmos que às vezes pode ser um mau uso de um submodo, ou um submodo que não se enquadra para a pessoa, quando na verdade foi apenas um equívoco daquilo que utilizamos, dos termos que utilizamos, porque os termos eles têm que ter essa proximidade com a estrutura de pensamento da pessoa, certo? Então é isso, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, no espaço destinado a isso, que os professores responderão dentro do tempo possível e tirarão suas dúvidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.